Olá, concordância verbal, um daqueles temas que às vezes dão um nó na cabeça, né? Mas dominar isso é o que separa uma comunicação boa de uma comunicação excelente, super clara e profissional. Então, bora desvendar juntos os erros mais comuns e o mais importante, aprender como não cair mais neles. E para começar, vamos direto ao ponto com um clássico dos clássicos. Uma dúvida que com certeza todo mundo já parou para pensar um segundinho antes de escrever ou falar. E aí, qual seria a forma correta? A resposta certa é faz 5 anos. Se essa foi sua aposta, excelente. Se não foi, melhor ainda, porque agora a gente vai entender direitinho o porquê. E olha, a lógica por trás dessa resposta vai ajudar a resolver um monte de outras dúvidas parecidas. No fundo, concordância verbal é sobre harmonia. Pensa numa orquestra, onde o sujeito e o verbo precisam tocar a mesma música, no mesmo tom. É essa sintonia que faz a frase soar bem e, claro, estar correta. Para a gente organizar as ideias, nosso roteiro vai ter 5 paradas estratégicas. A gente começa com os verbos meio solitários, passa por quem é que manda na história toda e termina com uma regra de ouro que é para guardar e usar sempre. Então vamos lá para a primeira parte, os verbos impessoais. Dá para pensar neles como se fossem os rebeldes da gramática, sabe? Aqueles que não seguem a regra principal porque simplesmente eles não têm um sujeito para obedecer. E a definição é essa aí. Um verbo impessoal é aquele que não tem sujeito. Simples assim. E por não ter com quem concordar, ele fica sempre ali, travado, na terceira pessoa do singular. Sempre. Essa é a marca registrada deles. E os 2 maiores campeões de confusão são esses aqui. O verbo haver, quando ele significa existir ou acontecer, e o verbo fazer, quando a gente usa para falar de tempo que já passou. A maioria das dúvidas mora nesses 2. Olha só que exemplo perfeito. Mesmo que a palavra problemas esteja no plural, o verbo haver, com esse sentido de existir, é impessoal. Por isso, ele fica no singular. O correto é houve problemas. É o mesmo que dizer existiram problemas. Agora, um detalhe super importante que pega muita gente. Um verbo impessoal, ele meio que contamina o verbo que vem antes dele, o auxiliar. Na frase deve haver soluções, o verbo dever também fica no singular, por tabela. Um ponto de atenção que faz toda a diferença. Vamos para a segunda parte. Agora que a gente já viu a exceção, vamos para a regra principal. A missão de encontrar o verdadeiro chefe da oração, que é o sujeito. A regra de ouro é essa aqui. O verbo é como um funcionário obediente. Ele sempre vai concordar com o núcleo do sujeito. A grande dificuldade, às vezes, é só uma, achar quem é esse tal núcleo. E aqui está uma das armadilhas mais comuns. A gente está muito acostumado a ver o sujeito ali no comecinho da frase. Mas, e quando a ordem muda e ele aparece lá no final? Esse pode bagunçar nossa intuição. Olha esse exemplo. É muito, mas muito comum ouvir chegou os convidados. Só que se a gente fizer a pergunta para o verbo quem foi que chegou, a resposta é os convidados. O sujeito está no plural, então o verbo tem que ir para o plural também. Chegaram os convidados. Entrando na nossa terceira sessão, vamos falar de uma palavrinha minúscula, mas muito poderosa. A partícula se. Dependendo do papel que ela está fazendo na frase, a regra de concordância muda completamente. Basicamente, para o que interessa para a gente aqui, o se pode ter 2 funções. Ou ele está ali para criar uma voz passiva, ou ele serve para deixar o sujeito da frase indeterminado, escondido. E para cada função, uma regra diferente. Essa tabela aqui é ótima, ela resume tudo. Quando o se é uma partícula apassivadora, como em vendem-se casas, o verbo tem que concordar com o sujeito, que é casas. É a mesma coisa que dizer casas são vendidas. Agora, quando o se serve para indeterminar o sujeito, como em precisa-se de profissionais, aí o verbo fica sempre no singular. Uma dica de ouro. Geralmente, nesse segundo caso, aparece uma preposição, como o de, logo depois do verbo. Agora a gente vai para a quarta parte, onde a coisa fica um pouco mais sutil. Vamos dar uma olhada nos casos de sujeitos que geram dúvida até para quem está acostumado a escrever bastante. O primeiro caso é o das expressões que indicam uma parte de alguma coisa, tipo a maioria de, grande parte de, metade de. Nesses casos, a concordância é mais flexível. Então, olha que interessante. Pela gramática tradicional, o verbo deveria concordar com o núcleo, que é maioria, e ficar no singular. A maioria disse. Só que, no uso do dia a dia, é super comum concordar com a palavra mais próxima, pessoas, e levar o verbo para o plural. As pessoas disseram. E o melhor de tudo, hoje em dia, as 2 formas são consideradas corretas.
Isso não é só uma impressão, viu? Tem pesquisa, como essa da SBPC, que mostra que mesmo em textos formais, a concordância por atração, ou seja, com o termo mais perto, é a que mais aparece. Isso mostra como a língua portuguesa é viva e vai se moldando com o uso. Outro caso bem clássico é o de nomes próprios que são no plural, tipo Estados Unidos. Aqui a regra é bem simples e quem manda é o artigo. Se não tiver artigo antes do nome, o verbo fica no singular. Se tiver o artigo no plural, como os, aí o verbo vai para o plural também. É o artigo que define a regra do jogo. E pronto, chegamos na nossa última parte. Depois de ver tantos detalhes e regrinhas, vamos resumir tudo em um conselho só. Uma regra de ouro, para tirar qualquer um do sufoco na hora da dúvida. É isso, simples assim. Deu aquela travada, não sabe se o verbo fica no singular ou no plural? Pare, respire e faça a pergunta para o verbo. Quem? A resposta para essa pergunta vai ser o sujeito, e aí é só fazer o verbo concordar com ele. Essa é a bússola que nunca falha. No fim das contas, dominar esses detalhes não é só para evitar errinhos, né? É para conseguir se comunicar de um jeito mais claro, mais preciso, mais elegante. A nossa língua é cheia desses cantinhos fascinantes. E fica aí a reflexão. Qual outro detalhe do português sempre deixa aquela pulguinha atrás da orelha?